Olá, está no ar mais um programa da PIBJF, uma igreja semelhante a Jesus. One part water and one part dust. Yet you're still making trophies. E nesta última quarta-feira tivemos um encontro incrível com os nossos amigos, com a presença do pastor Eli Fernandes. Confira um pouco do que aconteceu. Rei do meu coração, seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh minha canção. Tu és bom, tu és bom. Prazer muito grande estar aqui. Meu nome é Eli Fernandes. Amei estar aqui. Louvo a Deus por essa programação fantástica que prepara a igreja para ganhar a cidade para Jesus. Que Deus abençoe essa programação e toda a ação da igreja que ama a cidade, que alcança a cidade. Uma bênção ter estado aqui. Um grande abraço para vocês. E hoje o pastor Aloísio traz uma mensagem com o tema Clame a Deus e Ele te ouve. Abra a palavra do Senhor agora, no livro de Daniel, no capítulo 9. Clame que Deus te escuta. Clame que Ele te ouve. Amados, nós temos pregado sobre o livro de Daniel, sobre o livro de Apocalipse, mensagens maravilhosas de Deus para o nosso coração. E eu tenho ficado impactado com o que Deus fez e com aquilo que Ele pode fazer em nossos dias, em nós, através de nós, como fez na vida de Daniel. E Daniel era um jovem quando foi para a Babilônia, escravizado juntamente com seus amigos. Ele era um jovem temente a Deus. Eu fico impressionado com o que Deus fez através da vida daquele jovem. Um jovem comprometido profundamente com o Senhor. E, meus amados, eles sofreram ali no cativeiro da Babilônia. Porque vocês imaginam, diferentemente do que nós pensamos hoje, mas para um judeu deixar de ir ao templo era a última coisa que ele podia imaginar. Hoje, por qualquer motivo, a gente deixa de ir ao templo, não tem tanto valor assim, não é? Mas naquele contexto, deixar de ir ao templo, deixar de adorar, era a última coisa que eles imaginavam. E eu desafio você, jovem, você, irmão, irmã, queira estar no templo, porque estar no templo é estar na presença de Deus em momentos como estes que nós estamos tendo aqui. Daniel era esse homem, ele amava profundamente o Senhor, ele não se contaminou na Babilônia. Ele era diferenciado dos demais, prova disso que ele fazia parte dos nobres de Israel e fora levado para servir na Babilônia como um dos sábios da Babilônia, mas ele não comprometeu a sua fé. A palavra do Senhor nos diz que por causa da rebelião, da desobediência, do pecado do povo, o povo seria mandado para a Babilônia como foi. Ele podia ter se revoltado. Há muitos jovens que dizem estar revoltados em nossos dias, revoltado com o pai, com a mãe, revoltado porque não tem dinheiro, e muitos vão para as drogas e vão para a promiscuidade porque estão revoltados. Mas se você tiver o temor de Deus na hora da provação, você se manterá ainda mais firme na palavra de Deus. Amém ou não, amados? Na hora da
dor, na hora da aflição, na hora dos seus problemas, você vai se manter ainda mais firme na palavra do Senhor. E foi isso que aconteceu com Daniel. E Deus passou a falar com Daniel de uma forma sobrenatural. Ele saiu daquele natural de ir ao templo, de cultuar, de orar, e ele experimentou o sobrenatural de Deus. O povo estava no cativeiro, e Daniel agora ele começa a ficar preocupado, porque até quando esse cativeiro vai demorar? Até quando o templo vai ficar desolado, a cidade arrasada? E esse capítulo 9, ele mostra uma oração de Daniel. Depois dele ter passado por vários momentos ali na Babilônia, agora ele levanta um clamor, e eu quero que você me acompanhe nesse clamor que ele fez a Deus, que está registrado nesse capítulo 9. Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do seu reinado, eu estava estudando os livros sagrados e pensando nos 70 anos que Jerusalém ficaria arrasada. De acordo com o Senhor Deus, que o Senhor Deus tinha dito ao profeta Jeremias. Ele está fazendo menção a Jeremias, porque no capítulo 29, o verso 10, faz menção a esse cativeiro, e também no capítulo 25 de Jeremias, você pode ver o profeta anunciando que o povo ficaria no cativeiro por 70 anos. E então agora está Daniel examinando a palavra do Senhor. E ele confere que o tempo está chegando ao fim, mas ele temia que aquele tempo fosse esticado. E ele clama ao Senhor. Por isso o texto sagrado diz, verso 3, em sinal de tristeza, eu vesti uma roupa feita de pano grosseiro, sentei-me sobre cinzas, deixei de comer e orei com fervor ao Senhor Deus, fazendo-lhe pedidos e súplicas. Orei ao Senhor meu Deus e fiz a seguinte confissão: Senhor Deus, Tu és grande e poderoso, Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, e sempre lhes dás provas do teu amor. Toda oração, em primeiro lugar, tem que reconhecer a grandeza de Deus. Infelizmente, nós cristãos temos aprendido de uma forma muito incorreta apenas pedir a Deus e até reivindicar e exigir de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a palavra de Deus nos ensina é que nós temos que primeiramente adorar a Deus, e adorar a Deus é reconhecer a sua grandeza, e é isto que Daniel faz. Senhor Deus, Tu és grande e poderoso, Tu guardas a aliança que fizeste com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, e sempre lhes dás prova do teu amor. Tu és grande. O Deus que nós servimos é um Deus glorioso, magnífico, é um Deus grande e tremendo, e é isto que nós precisamos fazer nos nossos momentos com Deus. E em segundo lugar, Daniel reconhece o pecado do povo e ele se inclui. Porque no meio do povo de Deus não existe eu.
Eu às vezes fico assim, chocado quando ouço algumas pessoas equivocadamente, mas fazendo uso do microfone, diz, não, porque eu peço para você fazer, eu peço para você deixar de fazer. No meio do povo de Deus não existe eu, existe nós. Nós somos um povo, nós. Nós oramos, nós clamamos, nós confessamos, porque nós pecamos. E é isso que Daniel faz. Ele se inclui. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E não tem ninguém pior do que ninguém. Nós nos igualamos aos pés da cruz de Cristo, amém ou não? Somos todos servos. Aqui o pastor não é maior do que ninguém. Só está num lugar mais alto para enxergar vocês melhor. E para vocês também me enxergar melhor. Todos nos nivelamos aos pés da cruz de Cristo. E Daniel, mesmo sendo um homem que Deus falava com ele, ele se inclui e diz, nós temos cometido pecados e maldades. Fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Quando é que você se revolta contra Deus? Quando você não o obedece. Quando você começa a fazer perguntas para Deus, por que eu estou passando por isso? Esta é uma outra lição. Nós não perguntamos a Deus por quê. Podemos até perguntar para quê, qual o propósito. Mas nós não perguntamos a Deus por que eu estou desempregado, por que eu estou passando necessidade. Nós simplesmente temos que aceitar e pedir a Deus para reverter o nosso cativeiro, é o que Daniel faz. O povo estava debaixo de cativeiro e o povo não fica perguntando por quê. Pelo menos na fala de Daniel, na oração, ele não fica dizendo por quê. Nós temos cometido pecados e maldades, fizemos coisas más e nos revoltamos contra ti. Desobedecemos às tuas leis e aos teus mandamentos. Não demos atenção aos teus servos, os profetas que falaram em teu nome, e aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados, sim, a todo o povo de Israel. Muitos dos nossos problemas é porque nós não damos ouvido à palavra de Deus. Muitos dos sofrimentos, muitas das dores. E o que temos que fazer na hora das aflições? É perguntar por quê? Não, é confessar. É confessar para Deus, Deus, eu não tenho sido fiel na prática dos cultos, eu não tenho sido fiel na entrega dos dízimos, Senhor, eu não tenho sido fiel na leitura da Tua palavra, eu não tenho sido fiel, Senhor, porque eu não tenho clamado ao Senhor, eu não tenho sido fiel na obra de evangelização. Nós temos que confessar, é o que Ele faz. Nós temos pecado. Nós não demos ouvido aos nossos líderes, aos profetas, aos nossos antepassados. Sim, a todo o povo de Israel. Verso 7 diz, Tu, ó Senhor, és sempre justo, mas agora sentimos vergonha. Nós, o teu povo, tanto os que vivem na Judéia e em Jerusalém, como os que tu espalhaste pelos países, de perto e de longe. Ele faz uma referência àqueles que estão no cativeiro, mas àqueles também que estavam espalhados por vários outros países. Tu fizeste isso porque eles se revoltaram contra ti. Daniel, ele reconhece que todos os males que estavam abatendo sobre eles era tão somente consequência da desobediência. Primeira coisa que temos que fazer quando as coisas estão dando errado é perguntar, o que eu fiz? O que eu fiz para que as coisas estejam indo do jeito que estão? Os nossos reis, olha, ele constata isso. Os nossos reis, os nossos líderes, os nossos antepassados,
todos nós temos pecado contra ti, ó Senhor, e por isso estamos envergonhados. Porque todo este mal que tem se abatido sobre nós é consequência da nossa desobediência, diz ele. Mas tu és misericordioso e estás pronto para nos perdoar, mesmo quando nos revoltamos contra ti. A bênção está neste fato que mesmo nós errando contra Deus, Deus está sempre com a sua mão estendida para nos ajudar, para nos perdoar, porque Ele é misericordioso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Deus é amoroso, diz Daniel. Deus é misericordioso. Mesmo com a constatação que ele faz, o verso 10 diz: desobedecemos a tua ordem, ó Senhor. Não seguimos as leis que nos deste por meio dos teus servos, os profetas. Todo o povo de Israel quebrou os teus mandamentos e não obedeceu às tuas ordens. Pecamos contra ti, por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, teu servo. Nós vamos trazer uma mensagem aqui só sobre Deuteronômio capítulo 28, porque em Deuteronômio capítulo 28, quando Moisés está dando os seus ensinamentos ao povo, ele diz: todas essas bênçãos vos seguirão se vocês forem fiéis, e todas essas maldições vos acompanharão se vocês não forem fiéis. E Daniel está fazendo menção exatamente a este fato. Pecamos contra ti, e por isso fizeste cair sobre nós as maldições e as desgraças que estão escritas na lei de Moisés, servo do Senhor. Tu cumpristes as ameaças que fizestes contra nós e contra os nossos líderes e nos castigaste duramente. O que Daniel está dizendo? Que segundo o profeta Jeremias e o profeta Isaías, leia o capítulo 25 de Jeremias, o Senhor está advertindo: se vocês agirem mal, se vocês não me obedecerem, se vocês não fizerem o que é certo, vocês irão para o cativeiro. Mas o povo não obedeceu. E o mesmo diz o profeta Isaías no capítulo 44 e no capítulo 45. Essas mesmas orientações estão na palavra de Deus para nós hoje, amados. Se formos fiéis, se obedecermos, se não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, todas as bênçãos prometidas pelo Senhor recairão sobre nós e sobre a nossa casa. Amém, amados? É promessa de Deus. Por isso ele diz: tu cumpriste aquilo que está escrito. O verso 13: e isso aconteceu de acordo com o que está escrito na lei de Moisés. Mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados. Mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados. Ele está se referindo a todo o povo que se rebelou contra Deus, que se voltou contra Deus. Muitas pessoas, às vezes, parece que estão com a mente cauterizada. Você pode ler a Bíblia, você pode pregar, e elas estão em pecado, e em pecado continuam. Elas não querem abandonar os seus erros. Só quando a coisa fica complicada é que elas buscam ao Senhor. Mas Daniel diz: mas mesmo assim, nós não temos abandonado os nossos pecados, nem temos nos esforçado para seguir a tua verdade. Não fizemos nada para agradar ao Senhor nosso Deus. Portanto, tu, ó Senhor, preparaste esse castigo e o fizeste cair sobre nós.
Tu és o Senhor nosso Deus, Tu és justo em tudo o que fazes, e nós não temos dado atenção às Tuas ordens. Daniel reconhece a correção divina, reconhece a grandeza de Deus, mas reconhece também que o povo se tornou rebelde e se rebelou contra o Senhor. E aí ele levanta um clamor, meus amados, que eu quero encerrar com ele a partir do verso 17, que tem que ser o nosso clamor. Tem que ser o nosso clamor. Ele diz: ó nosso Deus, ouve a minha oração, atende a súplica deste teu servo, para que todos saibam que tu, Senhor, és Deus. Derrama as tuas bênçãos sobre o teu templo. O templo estava arrasado, que agora está abandonado. Ouve, ó meu Deus, atende a minha oração. Ó Deus, abre os teus olhos, vê a nossa desolação, vê a nossa desgraça. Olha para a tua cidade, olha para o teu povo. Nós fazemos os nossos pedidos por causa da tua grande compaixão e não porque sejamos bons e honestos. Em outras palavras, ele está dizendo: nós não prestamos, mas tu és um Deus bom. Olha para nós, Senhor, tem misericórdia de nós. Ouve, ó Senhor, perdoa-nos, Senhor, atende-nos, Senhor, e vem ajudar-nos, para que todos saibam que tu és Deus. Venha sem demora em nosso socorro, ó meu Deus, pois nós somos o teu povo e Jerusalém é a tua cidade. Quando eu ouço tantas histórias de pessoas que estão vivendo uma vida miserável e se dizem crente em Jesus, querido, o que te falta é a atitude de Daniel. Porque nós somos povo de Deus. E Deus é um Pai bondoso, amoroso, que quer nos abençoar, quer nos ajudar, mas nós precisamos nos achegar a Ele com humildade de coração e reconhecer os nossos erros e levantar um verdadeiro clamor. Ouve, ó Senhor. Perdoa, Senhor, atende-nos, Senhor, vem nos ajudar, Senhor, para que as pessoas que estão à nossa volta saibam que só Tu és Deus. Deus quer fazer uma obra na tua vida, meu amado, mas Ele precisa que você reconheça-se pecador, que você reconheça que não está andando como devia. Nós vemos tantas pessoas que não experimentam sucesso na vida e elas pedem para que Deus ajude, mas estão andando tão distante do Senhor. Você precisa primeiro se corrigir, voltar-se para o Senhor com jejum, lágrima, como diz Daniel, vestiu-se de saco e cinza, se humilhou diante do Senhor, se prostrou diante do Senhor e clamou. Eu quase nunca ensino aqui sobre jejum. Não porque eu não creia no jejum, eu creio e creio muito. E eu creio como Daniel. Daniel se vestiu de cinza, de saco, jogou cinza, entrou em profundo jejum e orou, e orou, e orou, e não parou de orar enquanto a resposta não veio. É assim que eu entendo o jejum. Você entra numa luta com Deus,
E essa luta é tão desafiadora que você diz: eu não comerei. Eu não comerei. Eu não deixarei de orar enquanto o Senhor não me responder. Deus gosta de gente assim. Gente que se aproxima dele e se aproxima com decisão. Eu vou mudar a minha vida, mas eu vou entrar num verdadeiro desafio, numa batalha. Quem sabe você que está me ouvindo agora está precisando de uma resposta de Deus, mas não está disposto a batalhar com Deus. Eu quero te desafiar. Saia daqui com esse propósito. Eu estou precisando disso, daquilo outro de Deus. Eu vou me consertar com Deus, porque Ele é misericordioso. E eu vou clamar até que Ele me responda. Confira a nossa agenda semanal. This world is not what it was meant to be. All this pain, all this suffering. A PIBJF vai além das 4 paredes e se estende até as casas das pessoas, em um ambiente de amor, afeto, relacionamento e comunhão. Participe de uma célula mais próxima de você. No meu ponto de vista, a célula é importante para a gente ter mais comunhão, né? E isso eu acho muito importante, da propagação do Evangelho ao seu vizinho, ao entorno dos seus bairros. Cada vez mais eu venho aprendendo mais como ser uma pessoa melhor, ser como um cristão melhor. Eu vejo vidas transformadas, tem sido muito gratificante. Where you go, we will follow. Through the dark, through the narrow, and in all we do, we are bound to you. Eu acho muito importante da propagação do Evangelho. Eu vejo uma grande oportunidade para que o Evangelho seja passado para minha mãe, para minha avó, para meu irmão. Meu irmão, através da célula, hoje ele está indo na igreja, ele foi batizado, graças a Deus, e ele está caminhando, ele participa de todas as células agora, e cada vez mais ele vai caminhando e gradativamente vai passando a minha mãe, a minha avó, e aos poucos vai alcançar toda a família, e isso é muito bom. Conheça também os livros do pastor Aloísio Penedo. Como sair da pobreza e tornar-se um milionário, semelhante a Jesus. Deus e o homossexualismo. Como fazer sua igreja crescer. Você também pode adquirir o CD e o DVD com as mensagens do pastor Aloísio através dos telefones 3211 5080 e 3212 2110 ou pelo e-mail que aparece na sua tela. E nós chegamos ao final de mais um programa da PIBJF. Agradecemos a sua audiência e que Deus te abençoe.